Boa noite, irmãos. É um privilégio poder estar aqui com os irmãos nessa noite, poder compartilhar com os irmãos algo que Deus tem falado ao meu coração, tem me ensinado nas minhas devocionais. E é um privilégio estar aqui com vocês. Me chamo Tainá. Para aqueles que não me conhecem, sou seminarista da Igreja Batista em Jardim Colonial. Nesse último ano eu tenho servido a Igreja Batista em Lindóia. Tem sido um tempo muito bom, muito proveitoso. Deus tem me ensinado muito e estou podendo servir a igreja, mesmo que virtualmente. Deus tem usado a tecnologia a nosso favor nesses momentos, né? E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre oração. Às vezes nós não sabemos como orar, não sabemos o porquê orar, ou às vezes do que falar com Deus, de que forma falar com Deus, né? E em Mateus 6, Jesus ele nos ensina de que forma que nós devemos orar. É uma oração muito conhecida por todos nós, né? Os católicos eles rezam essa oração, eles falam diariamente até de cor. Em alguns jogos de futebol, os rapazes quando vão jogar, antes de ter a partida, eles fazem essa oração. Mas algo que chamou muita atenção foi o ensinamento e a seriedade que Jesus quer nos ensinar através dessas palavras, desses ensinamentos dessa oração. E hoje eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, sobre essa seriedade do que Deus tem nos ensinado através desse texto. Então abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, do capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 9 ao versículo 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. O que é interessante nesse texto é como ele se inicia. Ele se inicia com uma invocação. Jesus ele invoca o Pai Nosso que estás nos céus. É importante nós vermos que estamos lidando com o Pai. Então essa invocação não é para qualquer pessoa. Nós estamos lidando com um Pai. Mas também não é qualquer Pai. É um Pai Nosso. Jesus então está mostrando aqui que é o nosso Pai. Jesus está falando com os discípulos dele, está falando com os filhos do Senhor. Há uma relação aqui, há uma proximidade aqui. Jesus então está querendo mostrar que não é qualquer pessoa, não está mostrando que não é qualquer pessoa que nós estamos orando, não é qualquer pessoa que está fazendo essa invocação e essa oração. E aí, ele menciona nesse texto sobre 6 petições, sendo que as 3 primeiras é referente ao nosso Deus, então nós podemos falar que essas petições são de adoração, e depois sobre as 3 petições é referente às nossas necessidades, às nossas vontades, ao que é para o homem. Então nós vamos conversar sobre cada uma dessas petições. A primeira petição, então, está no versículo 9, que após a invocação ele menciona: santificado seja o seu nome. Santificado quer dizer reverenciado, reconhecer que alguém é santo. Antigamente, no Antigo Testamento, não era mencionado o nome do Senhor, porque o nome do Senhor representava o próprio Deus. Então o povo ele tinha temor em mencionar o nome. Então eles não mencionavam o nome em si do Senhor por reverência, por temor, por saber que o nome era algo santo. Além disso, o nome do Senhor também refere-se na Bíblia como os atributos de Deus. Nós vemos principalmente no Antigo Testamento mencionarem sobre Jeová Jireh, que é o Deus que provê,
ou Jeová Rafá, que é o Deus que cura, Jeová Raá, que é o Deus que é o meu pastor, El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, e tantos outros nomes falando sobre esse nosso Deus. Antes então de mencionarmos qualquer preocupação, qualquer oração, nós devemos levar a esse nome com temor, santificar o nome do Senhor e proclamar esse nome para todas as nações, para todos aqueles que não conhecem o Senhor. Essa então é a nossa primeira petição. Antes mesmo de fazer qualquer pedido, nós devemos jamais começar uma oração mencionando sobre as nossas necessidades. Não importa em qual circunstância nós estamos, não importa qual é a nossa necessidade. Até mesmo aquelas orações que pensamos em fazer em prol do próximo, de Senhor, salve aquela pessoa, aquela alma. Antes de mencionarmos os nossos vontades sobre nós ou o próximo, nós precisamos primeiro começar com a adoração ao Senhor. E essa adoração se inicia reconhecendo quem Ele é. Esse Deus que é santo, que é temível sobre tudo e sobre todos. E a segunda petição está então no início do versículo 10. Venha o teu reino. O reino que nós vivemos hoje, ele é jaz do maligno. Mas Deus disse que ele viria propagar o reino dele sobre este mundo. Que ele iria manifestar a sua glória, manifestar o seu reino. O reino aqui a gente consegue também ver de 3 formas. O primeiro é o reino que Jesus veio. Então Jesus veio aqui até a terra e reinou sobre tudo e sobre todos. Esse é o primeiro reino que nós entendemos. O segundo está dentro do nosso coração, para aqueles que foram regenerados, aqueles que são salvos em Cristo e hoje têm o reino do Senhor dentro dos nossos corações. Mas também há um terceiro reino que a gente menciona, que é o reino que Deus virá, trazendo os novos céus e a nova terra. Será no dia glorioso em que Deus virá. Então, quando nós mencionamos sobre venha o teu reino, é de uma forma com que venha esse reino que nós gloriosamente esperamos, para dar glórias ao Senhor, até que tudo seja manifestado, toda a honra e toda a glória, todo o joelho se dobre diante desse Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que almas, pessoas, tenham em seus corações esse reino. Então essa oração de venha o teu reino também é uma oração missionária. É uma oração que nós devemos ansiar, sim, pela presença do Senhor, mas que devemos propagar o reino do Senhor aos corações que ainda não o conhecem. Venha, Senhor, o teu reino. Essa deve ser a nossa motivação diariamente, a motivação do nosso coração. E em sequência, no final do versículo 10, ele menciona: faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Essa é uma sequência. Quando nós mencionamos sobre venha o teu reino, vir o reino do Senhor, será a vontade do Senhor sendo cumprida aqui sobre nós. Assim na terra como é no céu, porque no céu todos esperam pelo Senhor, o desejam, o adoram. E assim deve ser aqui na terra. Nós devemos adorar ao Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecendo que a vontade dele é soberana sobre todos, sobre tudo. Até o dia em que nos tornaremos um. O mundo, ele será transformado e o mal será extinto, para que a glória do Senhor seja resplandecida sobre todas as nações. Essa é a vontade do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Essa toda deve ser a nossa expectativa para o início de uma oração. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor, adorá-lo por quem Ele é, reconhecendo o teu nome, vendo o teu reino sendo manifesto nas pessoas, para que todos o conheçam, até o dia glorioso em que Ele voltará. E depois disso nós temos as 3 petições que se tratam das necessidades humanas, os nossos desejos, as nossas vontades. E o mais importante e admirável nessa oração é porque Jesus conseguiu englobar todas as nossas necessidades,
sejam elas físicas, mentais, espirituais, em 3 petições que englobam tudo isso. Isso nos mostra que Deus, ele se importa conosco. E a próxima petição, que se refere às nossas necessidades, está no versículo 11. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Esse dá-nos hoje não significa que é necessário para o dia de amanhã. É uma necessidade hoje. Está falando sobre o pão hoje. Então é importante que nós peçamos para o Senhor o pão de hoje, tudo aquilo que nós precisamos para hoje. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Rei sobre todas as coisas, Ele se importa com as nossas necessidades, Ele se importa com os detalhes da nossa vida, aquele que conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ele se importa com os detalhes. E no Salmos 37, 25 vai dizer que Ele não nos desampara. As promessas do Senhor, elas não falham. O problema é que, na verdade, nem sempre aquilo que a gente entende como necessidade é o que Deus pensa sobre a necessidade. O que importa é que realmente nós pensamos que nós dependamos do Senhor, nós dependemos dEle para o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa existência depende do Senhor. E nós precisamos, cada dia, desfrutar daquilo que Deus tem nos ofertado, daquilo que Deus tem nos concedido. E não sempre almejar ou ficar ansiosos pensando no dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Basta que hoje nós agradeçamos ao Senhor pelo que Ele proveu, por aquilo que Ele nos concedeu. Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos confiar que Deus, Ele tem cuidado de nós. Não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Essa é a nossa primeira oração que nós devemos fazer em referente às nossas necessidades. A segunda petição está no versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Embora nós vivemos e andemos na fé, a gente peca. Nós constantemente temos lidado com o pecado nas nossas vidas. Mas o que é mais importante e interessante é que quando nós pecamos, nós devemos nos derramar diante do Senhor, reconhecer que Ele é o nosso Pai e nós clamarmos ao Senhor, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Quanto mais nós reconhecemos quem Deus é, quando nós colocarmos os nossos corações diante do Senhor, nos santificarmos, nós vamos reconhecer os pecados do nosso coração, na certeza de que Deus, Ele nos perdoa, porque Cristo morreu na cruz, garantindo com que esse perdão fosse válido para nós. E quando nós reconhecemos que Jesus e esse sacrifício que Ele fez na cruz por nós é suficiente e Ele habita em nós, naturalmente nós vamos conseguir perdoar aqueles que têm nos ofendido. Porque muito mais do que perdoar simplesmente porque Jesus nos perdoou, é porque esse perdão, ele habita dentro de nós. Precisamos então reconhecer o verdadeiro perdão, quebranta o coração do homem, fazendo com que esse homem perdoado perdoe o próximo, perdoe o outro que tenha ofendido. E assim, quando nós reconhecemos esse perdão do Senhor, a gente consegue ir para outra petição, fazer essa outra petição que está no versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa última petição é uma petição de propósito. Esse propósito está nessa tentação que Satanás tem nos feito de nos afastarmos cada vez mais do Senhor. Mas que nós possamos vigiar, que nós possamos orar, guardar o nosso coração, para não cairmos em tentação. E esse mal não se refere apenas ao mal de Satanás ou deste mundo, mas também o mal que habita dentro do nosso próprio coração. Nós precisamos reconhecer que dentro de nós existe uma luta contra a nossa carne e o nosso espírito. E esse mal, Deus quer que nós
vençamos. É por isso que em Gálatas vai mencionar sobre os frutos do Espírito. Precisamos estar conectados com Deus, com o Espírito do Senhor, para conseguirmos vencer aquele mal que habita em nós. E por que pedir então para que Deus nos livre desse mal? Porque Deus, ele não coabita com a maldade, ele não coabita com o pecado. E para que possamos ter um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus, é necessário que nós nos afastemos de todo o mal, de toda a imundícia que o pecado nos traz. Essa deve ser então a nossa oração. É assim que nós devemos orar ao Senhor, dando reverência a Ele por ser o nosso Deus santo e temível, com o intuito então de propagarmos o reino dele para as pessoas que ainda não o conhecem, até que Ele venha, cumprindo a sua vontade diante de Deus, assim como é lá nos céus. E a partir de então fazer as nossas petições, das nossas necessidades, dos nossos desejos, iniciando então com a nossa necessidade física, sabendo que se estamos vivos, nós devemos permanecer vivos. Essa é a vontade do Senhor, que cuida de nós, devemos depender dEle, porque Ele tem nos sustentado. E assim, nós devemos nos purificar de toda imundícia, de todo pecado, garantido pelo perdão de Cristo na cruz. É esse perdão que nos garante nos purificarmos de toda a imundícia que o pecado nos dá. E por fim, nos resguardarmos do pecado e do seu poder. Porque Cristo nos garante isso. Ele tem poder para nos ajudar, para vencermos o nosso pecado e nos purificarmos diante do Senhor. Além de todas essas petições, a adoração não para por aí. O versículo 13, ele vai mencionar sobre a última petição da nossa necessidade. Mas da minha versão, não é em todas as versões que tem, mas inclusive na minha ela vai trazer em colchetes essa parte principal do final do versículo que diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós não podemos parar as petições simplesmente com os pedidos. Nós devemos terminar as nossas orações assim como nós começamos, adorando e glorificando ao nome do Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. A Ele seja toda a glória, todo o poder, toda a honra para todo sempre. Nós devemos honrar a esse Deus, glorificá-lo, temê-lo, lembrá-lo que Ele é santo, mas também é o nosso Pai que se importa conosco e que deve sempre ser glorificado. Amém? Vamos orar? Senhor, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é temível, Pai, sobre toda a terra, sobre todos os povos e sobre todas as nações. Nós rendemos glórias ao Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez pelo Teu povo e pelo que o Senhor continua fazendo. Obrigada, Deus, porque nós não precisamos nos preocupar com nada, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Nós queremos, ó Deus, cumprir a Tua vontade aqui na terra. Ó Deus, nos usa para poder propagarmos o Teu reino para aqueles que ainda não Te conhecem. Nos faça missionários do Senhor, que propagam, Pai, o Teu evangelho e que consiga trazer mais pessoas para perto do Senhor, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que o Senhor é Rei e reinará para todos sempre. Ainda assim, nós Te pedimos, Deus, para que o Senhor continue nos sustentando, nos alimentando, nos ajude, Pai, nesse momento de crise, de pandemia, onde até a parte financeira tem sido afetada. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que provê e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Deus, por isso. Nos ajude, Pai, nos perdoe pelos nossos pecados, aumente a nossa fé em Ti, nos ajude cada vez mais militarmos, ó Deus, contra o pecado.
para que, ó Deus, o seu nome seja glorificado. Queremos, ó Deus, nos relacionar com o Senhor pelo que o Senhor é. Nós amamos o Senhor, ó Deus, e queremos que o Senhor, ó Pai, esteja conosco. Queremos ter essa comunhão com o Senhor. Então nos ajude, Pai, a nos resguardarmos, ó Pai, da imundícia, do pecado. E nós glorificamos ao Senhor, porque o Teu é o reino, Tua é a glória e o Teu é o poder para todos sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Boa noite.